Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o professor Maílson, conhecido como Tio Mamá. Maílson, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Estou super lisonjeado por participar do seu programa. Tenho visto alguns episódios e achei muito, muito legal. Você hoje é um dos professores mais conhecidos, Maílson, aqui, né, do nosso estado, principalmente da capital. Aulas isoladas para concursos, Enem, né, formando muitos militares, médicos, enfim. Acima de tudo, também prestando um grande serviço para a sociedade. É o nosso entrevistado de hoje, que é o professor Mamá. Você é um dos professores mais requisitados do estado, Maílson, e tem um trabalho reconhecido. Como está a questão de preparação para os concursos e Enem diante da pandemia do coronavírus? Com a pandemia, com toda essa situação de caos, de problema, a gente teve que renovar, teve que se reinventar. Atualmente, as aulas estão sendo feitas online. Inclusive, eu tive que comprar um site, ele já tem uma plataforma simples para colocar os vídeos, mas virar uma plataforma bem maior, grande, mailsfarias.com.br, para que as pessoas Então, você está aumentando sua estrutura, aumentando a estrutura do online, para poder atender essa demanda que passou a surgir. Exatamente, na época da crise, né? Então vai ser mailsonfariascursos.com.br. E está sendo uma grande descoberta. A gente às vezes não acredita muito no virtual, né? Porque nós somos analógicos do passado, mas faz um efeito muito grande e está ajudando muito aos alunos que estão em casa. Você tem mantido, assim, vamos dizer, basicamente a mesma rotina, Maílson? Continua, vamos dizer, dando assim, o mesmo volume de aulas ou mudou o horário, adaptou? Como é que ficou? Na realidade, o aluno tem um pouco mais de liberdade e eu também. Inclusive também na internet, como não há o contato, a gente pode diminuir um pouco também a quantidade do tempo da aula, até porque fica muito cansativo para o aluno, então é legal que a gente diminua. Uma aula que antes durava 1 hora, agora dura 15 minutos, 20 minutos. É mais objetivo. Agora, Maílson, o telespectador quer saber qual o segredo para tantas aprovações em concursos, nos cursinhos que você leciona, que já lecionou e no seu cursinho hoje. Existe uma fórmula perfeita? É preciso aprender a estudar, não é? Qual o segredo para o sucesso? Eu me surpreendo com tudo isso. Sinceramente, eu não sabia o tamanho, né, que tudo isso iria chegar. Eu tenho por ano em torno de 300, 400 alunos aprovados, e isso é muito grande para o Tio Mamá, que queria apenas ter uma salinha, um local para dar aula. Eu comecei com reforço aos 16 anos de idade aqui em Maceió, assim que vim morar em Maceió, quando saí de São Luís do Quitonde. E hoje, né, eu tenho aprovados na PRF, aprovados em concursos federais diversos. E o que é que eu faço? Qual é o segredo? Que é a sua pergunta. Qual o segredo? O segredo, eu acho que é muito a questão do amor, né? Eu acolho esse aluno que está com esperanças em ter uma vida melhor, né? Em ter um concurso público e uma segurança financeira. Você entende a necessidade dele e passa a ter uma afinidade, pela causa, né? Isso, acho que a primeira coisa importante é que ele se identifique comigo, né? Que ele diga assim, nossa, gostei de você. Porque depois disso ele vai dizer, agora eu estou aprendendo melhor a língua portuguesa. Eu acho que é por aí. Aí daí passa a existir a confiança, que é fundamental. Confiança, a credibilidade. Óbvio que eu me aprofundo muito. Há alunos que falam, eu não estou conseguindo acompanhar. Eu digo, calma, requer um tempo. Porque eu prefiro ser mais profundo a ter que ser raso ali, porque aqueles que já estão há muito tempo ficam comigo. Eu tenho alunos que ficam comigo 3 anos, só saem quando passam. Mas a gente está ali na luta. E quando passam eu choro. Fico todo molhado, choro muito, porque eu me emociono demais com a aprovação deles. Você é chorão, Tio Mamá? Muitíssimo. E só gosto de filme de drama, porque eu adoro chorar no final. Mas então a gente pode chegar à conclusão, Maílson, que sim, o verdadeiro segredo ainda está na questão humana. Não é isso? Por mais que se desenvolvam técnicas, tecnologias, mas a questão humana sempre prevalecerá. A humanização na educação. Existe um grande educador, Edgar Morin, que ele fala que a gente precisa ensinar humanidade ao homem. Olha que paradoxo.
humanidade, ser homem, ser humano, ajudar, né? Poder compartilhar. E estamos precisando disso. Então não é uma questão meramente capitalista, a minha isolada, o meu cursinho. É uma família, a gente cria uma família. Mas você falou da sua vinda de São Luís do Quitute para cá. Exato. Não é? Você, ao que parece, nasceu lá. Então eu queria... Conta um pouco aí da sua trajetória, da sua história. Eu vim de uma cidade muito pequena, né? Interior de Alagoas, São Luís do Quitute, onde tem lá um rio muito maravilhoso, o Rio da Pindoba. Tomei muito banho no rio, né? E era um rio engraçado, que era onde os animais tomavam banho. E estava eu lá tomando banho naquele rio. Era a minha diversão. Não tinha né? coronavírus. Não tinha coronavírus. Nada. Agora tinha muita verminose, né? Quando eu fiz exame, deu todas as vermes. Numa lista desse tamanho, xistosoma, entamoeba, ameba, peste, tudo. E aí, mas era a diversão nossa, éramos muito felizes. Eu já estudava, né? Já gostava de estudar, era um garoto autodidata, já, né? Me diferenciava na cidade, mas era também um pouco oposto à cultura da cidade. Enquanto todos os garotos estavam ouvindo Calcinha Preta, Nódia de Caju, eu estava ouvindo Madonna, estava ouvindo Ricky Martin, e isso até assustava um pouco a cidade. Era muito engraçado, Cícero. Eu ainda lembro que os meus pais diziam, esse menino é tão diferente, né? Então, para me entender, foi um pouco difícil. Mas eu já demonstrava uma inquietação. Eu queria muito impactar a vida das pessoas. Cara, não há... Você notava que era diferente, né? Eu notava que era diferente. Aquela realidade, de repente, você dizia... Eu vou mais além. Eu queria mais, né? E na escola eu era aluno com boas notas, os professores me elogiavam muito, inclusive pegavam mais do meu pé. Mas era ainda uma coisa muito intuitiva, eu não sabia o que eu queria. Só que na época eu já dava aula para os colegas de classe, né? Ia para casa dos meninos para dar aula. Daniele mesmo, a gente juntava lá um quadro e eu dava aula para a galera. Então já demonstrava ali um pouco a questão da pedagogia, da vocação, né? Da vocação. Você foi aprovado em concurso, Maio. Você exerceu a carreira policial, né? Exatamente. Foi policial militar. Por que largar a tão desejada estabilidade do serviço público e ir para a sala de aula? Primeiro que minha avó foi quem me criou. Ela adquiriu câncer, né, do pulmão por ter fumado muito. Ela foi a propulsora para termos vindo a Maceió. E pensando nos meus estudos, mas tem que ter um local maior para se desenvolver. E ela, quando faleceu, eu praticamente fiquei sem renda, né? Eu precisava ter uma segurança. E quando eu penso que não pesquisando, estava lá PM bombeiro. Eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu acho que a minha vida é ser um segurança, um agente do Estado, agente de segurança. E fiz as provas. Passei em ambos, porém não sei nadar. Morro de medo de nadar. Né? Nem cachorrinho eu faço. Então eu disse, peraí, né? Vou entrar na polícia. E aí fiz todos os testes. Teria ido para o bombeiro, apagar fogo, seria ótimo. Mas eu fui para a PM, fiz todos os testes, sem ter uma vida de atleta. Tive que fazer os testes. Ainda me lembro que na hora de chegar à linha, eu me joguei, porque eu disse, eu não vou chegar. Faltam 5 segundos, eu me joguei na linha de chegada, né? Me arranhei tudo, mas entrei. E a polícia foi uma grande oportunidade, porque eu tinha um salário certo e poderia estudar, né? Apesar de que o meu jeito delicado, lá na polícia foi muito engraçado. Eu poderia ter sofrido até mais preconceito. Você sofreu preconceito, Maio? Muitíssimo pouco. Pouquíssimo, eu acho que olhares no começo, mas depois eu consegui conquistar todo mundo, ao ponto de todos saberem a minha orientação sexual e não ligarem. Inclusive eu saí de lá com uma ficha limpa de um ótimo policial, porque na rua eu representava, ia a fundo, né, e tal, e corria. Você deve ter eu era da cavalaria. Você deve ter histórias bem bacanas, né? Muitas histórias. Período de polícia. Muitas histórias. Pode contar alguma? Conto. Eu era da cavalaria. A primeira história mesmo foi quando eu entrei ao quartel e não sabia o que era. Entrei com uma mochila roxa com flores. Eu não sabia que era um local em que eu teria que ficar padrão, né? Aí depois que a gente foi entrar em forma, aí os tenentes olharam assim, o que é isso? Uma mochila? Essa bolsa aqui de quem é? Quando eu coloquei nas costas, aí começaram. Recruta, me chamaram, disse, o que foi? Essa bolsa, eu disse, e não pode? Claro que não, meu amigo. Aí foi que eu disse, nossa, eu tenho que ficar homenzinho, e agora?
né? E aí comecei a interpretar um homenzinho para poder me inserir, porque o pertencimento é muito importante. Mas eu fui da cavalaria por todo o meu tempo de serviço da cavalaria. Tinha que limpar o cavalo, né? Selar o cavalo e sair galopando pela cidade. Foi muito engraçado. E, ao que parece, como você disse, saiu com a ficha limpa, demonstrando que a gente precisa enfrentar esses preconceitos, né? Com certeza. Que a sua orientação sexual em nenhum momento interferiu na sua conduta dentro da polícia, não é? Nenhum você momento. Prestou bons serviços para a sociedade alagoana enquanto esteve, não é, na Polícia Militar. Isso. E ocupar espaços na sociedade é de grande valia, porque a gente sabe que a sociedade ela é feita de uma pluralidade. Claro. E todo mundo tem que ter a mesma oportunidade de ocupar esses espaços. Eu tenho hoje um respeito enorme por todos os policiais, porque eu senti na pele o que é, primeiro, ser um servidor público, em segundo lugar, estar numa linha de frente muito perigosa, complicada, como é ser um policial. Eu hoje tenho alunos que vão fazer prova para a polícia, inclusive eu acho que alguns deles até se espelham em mim, né, por eu ter um histórico sim na PM, outros PRF, PF, e eles depositam em mim essa confiança porque sabem que eu valorizo a profissão, que eu acho importante. Você conviveu com a realidade e sabe das dificuldades. Muitas dificuldades. Eu sei que o salário ainda é muito baixo para que eles possam viver, né? O trabalho é um trabalho muito difícil. A gente lida com a parte escória da sociedade. A gente ocupa os lugares escuros, né? Os lugares mais perigosos, os bairros. Eu trabalhei em bairros que eram bem complicados, né? E tinha que ter uma atenção muito grande e tal. E tensão também. Agora, hoje eu respeito demais essa classe. Inclusive, são pessoas que, quando eu encontro, eu faço questão de ir lá. Você deve ter feito, né, muitos amigos na polícia. Muitíssimos amigos. Quando eu vou correr na praia, que eu os vejo, eles gritam, mamá! E aí a gente se encontra, eu abraço os cavalos, com saudade dos meus cavalinhos, abraço, converso com eles, converso com os policiais. É muito, muito, muito engraçado. Pena que o meu cavalo, da época, faleceu. E foi? Eu não soube, senão teria ido ao velório dele. Não, fiquei muito triste. Mas como era o nome dele? Era Pegasus. Pegasus, né? Eu me sentia... infelizmente. Infelizmente. Mas como grande conhecedor da estrutura educacional, pela vivência que tem na área, na sua ótica, o que é preciso para a educação pública voltar a ser referência? Você estudou... Estudei em escola pública também. Fui para escolas particulares por meio de bolsa. Então, ganhei bolsas para ir para as escolas particulares e eu precisava ter um desempenho muito grande, né? Mas estudei o fundamental em escola pública e muitas vezes eu estava lá na sala de aula e um escorpião subia em minha perna, né? A escola não tinha dedetização, não tinha manutenção, era uma escola muito sucateada, tomei merenda, né? Tomei merenda, algumas vezes até brincávamos com a merenda, jogávamos um no outro, era muito engraçado. O que é que falta, mamãe, na sua opinião? O que é que está faltando? Para a escola pública voltar? Eu acho... Porque a escola pública já foi a referência, foi da referência. boa escola no país. Foi referência. Eu acho que falta mesmo... E ainda naturalmente, em alguns, né, em alguns segmentos. Isso. Né? Nós temos escolas de nível superior, faculdades de nível superior, que são referências no país, escolas técnicas referências. Temos cursos. Mas a gente fala de uma forma geral, o ensino fundamental e médio, né, caiu bastante. A escola básica. A escola básica. O que é que falta para voltar àquele nível que tem? Primeiro de tudo, a gente precisa mudar um pouco a cultura do nosso país. É um país que está com alguns valores invertidos. A educação ainda é a maior e melhor ferramenta para mobilidade social. A educação, você vê que ela tem uma ponte muito importante com a resolução dos problemas. Então, a escola básica, que é aquela que vai criar não somente no aluno o conhecimento adquirido, mas ela vai criar uma moral, ela vai trazer valores morais. Ela é a segunda casa, afinal de contas. Tu concordas comigo? Sim. Ela é a segunda casa do aluno, ele passa muito tempo na escola e muitas vezes com ausência, né, de cuidados dos pais. Então a escola tem um valor muito grande. Eu acho que precisaríamos mudar a questão pedagógica. Como é que a gente vai melhorar a escola diante do cenário de problemas sociais que nós temos?
a criminalidade é muito alta. Hoje a gente sabe que ela já atingiu os muros da escola. Sob ameaça, sendo agredidos, falta de segurança, sem incentivo, né? Baixos salários. Baixos salários, então eu acho que, por exemplo, fazer com que a cultura demonstre que a escola é o melhor lugar, um dos melhores lugares, seria importante. Mas para isso teria que mudar muita coisa. Um dos projetos que eu acho interessante, assim, que deveria ser feito pelo Estado, aqui no nosso Estado, seria a escola integral, né? A escola integral, porque o aluno adquiria conhecimento pela manhã, à tarde ele teria ludismo. Expandir, né, cada vez mais a escola expandir, já há em algumas escolas, mas expandir para todas, porque eu acho que isso destituiria o aluno das ruas. Mailson, vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Está bem. Vamos falar agora um pouco de política. Vamos. Você hoje é pré-candidato a vereador por Maceió. Certo. O que mais lhe motivou a tomar essa decisão? A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com o Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o famoso professor aqui de Maceió, o professor Mailson, conhecido como Tio Mamá. Tio Mamá. Mailson, deixamos uma pergunta antes do intervalo. Verdade. A questão política. Você é pré-candidato a vereador de Maceió, né? Tem a pretensão de concorrer a uma vaga na casa de Mário Guimarães. E o que mais lhe motivou a tomar essa decisão? Eu acho que a maior motivação foi a realidade dos bairros, e no bairro, por exemplo, também. O meu bairro e os bairros circunvizinhos. Qual o seu bairro? Porque eu vivo na pele exatamente todos os problemas sociais. É o Vergel do Lago. Eu represento justamente esse bairro e os circunvizinhos como Trapiche, Levada, Ponta Grossa. E eu cresci ali, assim que cheguei de bairro Maceió, antigo de Maceió, mas que parece sempre abandonado. Abandonadíssimo. Era muito natural e banal eu ir para a escola e encontrar alguém morto no chão, um garoto da rua, um garoto da comunidade, por estar envolvido com drogas. Então eu acho que parte da minha própria realidade. Não é uma coisa abstrata, é algo concreto. Eu vi, convivi e ainda convivo. Isso motivou você, isso lhe impulsionou a querer mudar essa realidade? Isso me impulsionou a querer mudar a realidade. E eu acho que, por isso que eu vejo a educação como um viés para que essa mudança possa também acontecer. A educação, o esporte, eu acho que a leitura, acho que são muitíssimo importantes. O que você almeja para a educação da capital, Mailson? De que forma a sua experiência do cotidiano, no dia a dia, poderá contribuir caso seja eleito? Sendo eleito, eu vou, com certeza, ter um olhar bem mais sensível, que é isso que eu quero, para os jovens, né? Principalmente para os jovens. Eu quero dar uma condição
de ele poder ter na escola a segurança. A escola precisa voltar a ser o local de segurança desses adolescentes, desses jovens, dessas crianças. Eu vejo na comunidade, quando eu estou indo para casa, quando eu estou voltando, os meninos brincando nas ruas, né? E a rua é um local de vulnerabilidade dos problemas sociais. Eu preciso que esse aluno ele esteja em casa e na escola. Então é preciso uma integração do pai com a escola, é preciso que o pai entre nesse processo também, eu acho. E dois muito mundos importante. que você se conhece bem, né, Maílson? Exato. É a educação e a segurança. E a segurança. A questão da segurança, a questão da educação, eu tenho propriedade porque vivo e vivi, né, na pele tudo isso. Aquela região, como você falou, Maílson, é uma região realmente de muita vulnerabilidade social. Parece que o desenvolvimento ali não chegou. Nós vemos problemas ali que, assim, coisas que não deveriam mais fazer parte, né, do cenário. Exatamente. Né? E parece que é natural, né, faz parte da paisagem da cidade, infelizmente. É possível, em termos estruturais, né, é possível mudar aquela realidade, Maílson? De fato, você acredita que é possível a gente transformar a realidade daquela região, ali, da parte baixa que você se referiu, além da educação? Você acha que a gente pode ir mais além? É possível. É possível. Nós temos hoje uma orla lagunar esquecida. Da minha casa, eu consigo avistar a orla. Atualmente, eu não consigo vê-la porque existe uma reforma que está sendo feita há muitos anos e nunca se acaba. Lamentável a situação daquela parte ali, né? Eu passei ali algumas vezes e me senti mal. É um cenário sombrio. Um cenário sombrio. Sombrio. É um cenário em que as pessoas... Em que a própria Maceió, desculpe-me, eleitores, dizermos isso. Depois que o Papa veio aqui, virou até uma área turística. Falava-se que era Pajuçara 2. Certíssimo. Mas depois a gente vê essa realidade, é lamentável. O próprio papódromo está esquecido. Você encontra ali todo tipo de problema. O lixo está ali. A população é que é culpada de uma má. Não, a gente precisa ter política, né? Pública para isso, até para a questão do escoamento desse lixo, tudo isso é importante. Da conscientização. A conscientização. E eu acho que é pela própria característica daquela região, né, Maílson, como você falou, a lagoa, eu acho que ali já existe, vamos dizer, uma possibilidade maior, né, de você transformar, porque já tem um cenário que favorece. Exatamente. Basta o investimento, né? Já pensou se tivéssemos ali uma orla iluminada, seria importantíssimo para o turismo, né? A orla lagunar tem uma história e ela circunvizinho a ela, né? Nós temos circunvizinhos vários bairros importantíssimos. Seria muito legal ter um tour pela orla, que hoje a gente não tem condições disso. O tráfego está lá. Né? Alagoas, como vocês sabem, já foi... E com muita força, né? Está lá força, e com muita presença. Muita presença. As pessoas vão lá hoje para buscar drogas. Lá nós temos os catadores de sururu, né? Que trabalham em condições subhumanas, diga-se de passagem. E eu vejo essa situação. Várias vezes eu fui correr na orla com minha irmã. Minha irmã ainda consegue correr na orla. Eu não tenho, infelizmente, coração para aquilo. Entende? Pra então ver. Vai ser uma das suas causas, Mamá. Aquela região ali. Você pretende ser o porta-voz daquela região? Vai ser uma das minhas causas. Eu quero ser o porta-voz daquelas regiões. Como são bairros em que os limites são muito difíceis de entender, eu acho que todos eles passam por os mesmos problemas. Eu vejo, né? Eu assisto a tudo isso de camarote e não gostaria. Maílson, eu vou ler aqui uma frase e peço que depois você faça a observação. Tá bem. Aspas. Uns idiotas úteis, uns imbecis, massa de manobra e que não tem nada na cabeça. Como você classifica a fala do presidente ano passado em relação a estudantes que faziam manifestações contra o contingenciamento das verbas da educação? Você que é um representante da educação. Foram essas as palavras dele. É lamentável. Eu acho lamentável pelo fato de que as lutas sociais, a voz do povo, é o que rege uma democracia. Precisa ser respeitada. Precisa ser ouvida, respeitada. Eu entendo a posição de ambos os lados, mas eu acho que é muito importante a gente enxergar o povo
entender que a palavra democracia tem em sua etimologia a palavra povo, né? É o poder dado ao povo. Então eu acho que idiota, né? A idiotice, o idiota é aquele que não tem perspectiva de vida, não sabe aquilo que quer, e essas lutas sociais, elas são embasadas principalmente nos problemas. Infelizmente, é lamentável. Maílson, nós temos um quadro chamado Curte ou Não Curte. Certo. Apresentamos uma imagem para o nosso entrevistado, perguntamos se ele curte ou não curte, seguindo as tendências das redes sociais. Nossa, legal. E você é um cara bom de rede social, eu vi isso, né? Interage muito, bem engajado nas redes sociais. Então a gente pergunta se curte ou não curte e que faça um breve comentário, se assim entender, ok? Então vamos para a primeira imagem. Sistema público de ensino. Curte ou não curte? Não curto. O atual sistema público de ensino. O atual sistema público de ensino eu não curto. Por quê, mamãe? Ele precisa ser refeito. A gente não tem uma eficácia nesse sistema. A grande eficácia desse sistema não é somente levar o aluno para a universidade, mas é para fazer cidadãos. Aqueles que consigam entender o seu papel na sociedade. Ser um coagente e resolver os problemas que neste recinto que é o nosso país existem. Então eu preciso de pessoas que reflitam mais sobre a sua realidade. Não curto. Próxima imagem. Escola sem partido. Também não curto. Não curto porque eu sou adepto das opiniões, eu sou adepto dos seus valores, das suas crenças. Inclusive, quando um aluno vem para mim, ele já vem cheio de convicções da sua família. Eu tenho que entender e não posso ferir isso dele, né? Eu tenho que entender que essa cultura, por exemplo, familiar, seja religiosa, seja... É preciso ser respeitada. O respeito, ele não cabe. A escola sem partido, ela vai ser uma escola sem respeito, infelizmente. Não curto. Próxima imagem. É o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Muitas posições eu não curto, né? Eu estou muito preocupado com a educação do nosso país. Estou preocupado com o sistema de inserção dos adolescentes secundaristas no ensino superior. Nós tivemos diversos problemas nos maiores exames, né? Que é o Enem. Mais de 6 mil alunos tiveram notas erradas. E isso não foi ainda desenrolado, tá? Isso ainda está para se resolver, eu não sei de que maneira. Então você não dá igualdade a todos. Infelizmente, eu não curto algumas das posições. Próxima imagem. O ensino à distância. Curto. Totalmente. Sistema de ensino à O distância. sistema de EAD eu curto. É um sistema que precisa ser melhor usado. É a realidade. Precisa ser aprimorado, talvez? Precisa ser aprimorado. Esse sistema não vai tirar o professor de sala de aula, mas ele precisa principalmente não só atender a quem tem dinheiro, a quem pode pagar uma mensalidade, não. Ele precisa ir aquele garoto lá das comunidades ribeirinhas, que para fazer uma travessia, o pai o coloca dentro de um saco, o fecha e atravessa pelo rio, e ele só tem ali 2 minutos no máximo, porque senão ele pode morrer sufocado. Esse ensino precisa chegar àquele lugar, aos lugares inóspitos, aos lugares inalcançáveis. E a gente sabe que a tecnologia ela é possível com isso. Próxima imagem. Monitores. No estado. Sim, você Nas curte escolas. os profissionais que trabalham como monitores? Olha, os profissionais sim, o sistema não curto. Nós temos professores que entram como monitores ou estudantes ganhando um valor irrisório. Eu digo a você, É irrisório. uma forma de precarizar a mão de obra, né? Exatamente. O salário. Quando na tapar o verdade sol com a deveria peneira. fazer concurso e pagar e dar condições dignas e pagar salário justo. A quem estudou Exatamente. tanto. É pagar, é você tapar o sol com a peneira, é você maquiar. Infelizmente não é interessante. Por exemplo, eu nunca quis entrar, porque eu sabia o quanto era doloroso, o quanto era difícil. Eu vejo meus amigos, eu ouço os meus amigos reclamarem tanto e estarem insatisfeitos. Haverá um bom trabalho com funcionários ou com profissionais insatisfeitos? Não. Não.
Então, não curto. Maílson, estamos chegando ao final do nosso programa. Certinho. Quero aqui agradecer a sua participação. Obrigado. Dizer que foi uma excelente entrevista, muito descontraída, porque você é uma pessoa descontraída, Obrigado. além de inteligente, claro. É bom que a sociedade passe a conhecer pessoas assim, que têm voz, que têm o que dizer. Eu reitero aqui o convite para que você possa estar numa outra oportunidade aqui na TV Maceió, junto com a Folha de Alagoas, ao passo que deixo um espaço para suas considerações finais, para que você possa falar com o seu público, por favor. Pois é, gostaria de atingir ao meu público e também aqueles que ainda não são, né? E dizer a vocês que nós precisamos oxigenar essa sociedade. Eu tenho... O meu papel já é importante. O papel que eu faço, eu já acho muito bom. Por isso que eu me emociono diariamente com esse papel. Eu já acho que é de grande valia. E eu gostaria muito que todos vocês pudessem se envolver um pouco pela causa social. Né? Eu não gosto de me gabar pelo que faço, não. Mas eu também dou oportunidades a jovens que não tiveram a oportunidade de estudar comigo. Eu recebo pessoas que falam o seguinte: queria tanto ser seu aluno, mas eu não tenho como pagar. Eu disse: não vai pagar, você vai ser meu aluno. É bonito isso. Vamos inspirar as pessoas. Vamos acolher, principalmente aqueles que estão precisando. E ao meu público, aos meus alunos, obrigado por tudo. Vocês são maravilhosos. Quando eu falei que estava pré-candidato, a galera mandou muita mensagem de fé, de esperança. Alunos até que estão no Rio Grande do Sul, né, disseram: olha, eu vou para Maceió e vou votar no Senhor. Então, assim, o que eu quero mesmo é que vocês me enxerguem como ser humano e que também se enxerguem, humanizem mais a sociedade. Né? Eu preciso de mais humanização em todas as áreas. Beijos, meus bebês. Obrigado, Maílson, mais uma vez. Eu chamo assim, pela bebês. participação. Então você, meu amigo, agora também é o meu bebezão. Então vamos aqui nos né? cumprimentar, né? Em tempos de pandemia. Agradeço mais uma vez a participação. Agradeço a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.